Revolução Russa foi um dos eventos mais marcantes do século XX. Ela representou uma transformação radical da estrutura política, econômica e social da Rússia. Os seus desdobramentos conseguiram levar um país imerso em penúria e com estruturas semi-feudais a uma potência capaz de rivalizar a hegemonia global com os Estados Unidos no pós-Segunda Guerra. Mas, antes de mais nada, é importante a gente ter em mente que o que chamamos de Revolução Russa compreende, na verdade, dois grandes momentos ao longo do ano de 1917, a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. Ambas ocorreram em um contexto de crise profunda, construído ao longo de muitos anos de sofrimento do povo. Eu já expliquei todo esse contexto nesse outro vídeo aqui, de Rússia czarista. Se estiver boiando, vai lá, dá uma assistida e depois volta. Assiste esse aqui, vai lá, funciona assim também. A Primeira Guerra Mundial agravou problemas que já vinham se acumulando há muito tempo no Império Russo. Miséria, fome, autoritarismo, repressão. Milhares de soldados foram enviados para o fronte com armamento escasso, pouco treinamento, pouco suprimento, e o resultado não podia ter sido outro. Mais ou menos 3 milhões de soldados perderam suas vidas. Em casa, a população enfrentava o desemprego, a inflação, e a culpa de tudo isso caiu principalmente sobre a figura do czar Nicolau II. No dia 23 de fevereiro de 1917, no calendário juliano, um grupo de trabalhadores e trabalhadoras iniciou uma manifestação em São Petersburgo. Exigiam melhores condições de vida. O protesto cresceu, se espalhou pela cidade e em pouco tempo tomou uma proporção enorme. Até mesmo soldados do exército czarista se recusaram a reprimir os manifestantes. Pelo contrário, muitos se juntaram a eles. O Palácio de Inverno foi invadido, o czar foi deposto e a monarquia chegou ao fim. Começava ali a primeira fase da Revolução Russa, conhecida como Revolução de Fevereiro. No lugar do czar, foi criado um governo provisório, liderado por políticos moderados, como Alexander Kerensky. Eles libertaram presos políticos, prometeram reformas, mas mantiveram a Rússia na guerra. Isso fez com que a população continuasse insatisfeita. Olá, eu sou Samuel Nepomuceno, seu professor aqui na Dose da História, e no vídeo de hoje estamos falando sobre a Revolução Russa. O que acontece depois que o povo toma o poder? É logo depois da vinheta. Antes da gente continuar, eu já te peço aqui para deixar seu like, se inscrever no canal se você gosta de história. Por aqui e nas outras redes sociais também, a gente tem de tudo sobre a nossa amada disciplina. Aulas, curiosidades, dicas, da preparação para o vestibular ao entretenimento cotidiano. Bora lá? Beleza. O czar foi derrubado, o governo provisório de Kerensky estava em pleno funcionamento. Liberal, ele trouxe alguns avanços em relação à gestão czarista. Aboliu a pena capital, defendeu a liberdade de imprensa e o fim da discriminação étnica e religiosa. Mas isso não era o suficiente. A população realmente demandava transformações mais profundas. Os mencheviques que estavam no poder, coligados com a burguesia, defendiam o desenvolvimento do capitalismo antes da adoção de medidas socialistas. Talvez fosse bom para esse grupo, mas não era suficiente para os anseios populares. A manutenção da Rússia na guerra ajudou a deixar Kerensky politicamente isolado e com uma posição bem frágil de ser defendida. Foi nesse cenário que ressurgiu Vladimir Lenin, líder bolchevique, que retornou do exílio em 1917 com propostas radicais: tirar a Rússia da guerra, redistribuir as terras para os camponeses e garantir comida para o povo. As teses de Abril, defendendo paz, terra e pão e todo o poder aos sovietes, passaram a ser divulgadas e ganharam aderência entre a população. Os sovietes logo abraçaram a causa bolchevique e se tornaram seus articuladores. Em 24 de outubro de 1917, os bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky, puseram em prática a segunda fase da Revolução. Ocuparam os prédios públicos de São Petersburgo, hastearam a bandeira comunista no Palácio de Inverno. Começava o governo dos bolcheviques, com Lenin como principal líder político.
Logo de cara, os bolcheviques tomaram decisões efetivas. Retiraram a Rússia da Primeira Guerra Mundial, assinando o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha. Distribuíram terras da nobreza, do czar e da igreja entre os camponeses. Estatizaram a economia, nacionalizando os bancos, indústrias e ferrovias. Estabeleceram a igualdade de direitos entre homens e mulheres, mas nem todos apoiavam essas mudanças. Os grupos que foram destituídos do poder logo se articularam. De um lado estava o Exército Branco, formado por monarquistas, liberais e socialistas moderados, com o apoio de potências como Inglaterra, Estados Unidos e Japão. E do outro estava o Exército Vermelho, liderado por Trotsky, defendendo o governo bolchevique. Estava em cena a Guerra Civil. Entre 1918 e 1921, a Rússia mergulha em uma guerra civil bem intensa. O governo bolchevique adotou o comunismo de guerra, suspendendo a economia de mercado, controlando toda a produção industrial, agrícola e comercial. A estratégia foi eficiente militarmente falando, garantiu o abastecimento das tropas vermelhas e que ajudou a sobrepujar o Exército Branco. E apesar dessa vitória, os produtores russos ficaram incomodados com a estratégia do comunismo de guerra. Reduziram pouco a pouco sua produção ao longo da Guerra Civil, o que levou a Rússia à beira de uma crise de desabastecimento. Apesar da vitória bolchevique, a Rússia estava quebrada no pós-guerra. Para tentar recuperar a economia, Lenin implementou a NEP, Nova Política Econômica, isso em 1921. Ele se referia a essa política como um passo para trás, para poder dar 2 passos para frente. A NEP tinha como objetivo recuperar a capacidade produtiva do país rapidamente. Por isso, Lenin optou por abrir o governo para algumas práticas capitalistas, numa espécie de economia mista. Com isso, houve, por exemplo, o restabelecimento de algumas pequenas propriedades privadas, abertura da Rússia ao capital estrangeiro, abolição da paridade salarial entre trabalhadores, dentre outras medidas. O processo de coletivização do campo, no entanto, foi mantido, por exemplo. Em resumo, esse passo para trás foi a adoção de práticas capitalistas em conjunto com medidas socialistas para reaquecer a economia, para aí então ampliar as ações socialistas. Apesar das críticas que surgiram dentro do partido, a NEP gerou certo alívio no campo e na economia, atingiu seu objetivo de recuperação econômica. Ela durou entre 1921 e 1928. Lenin, no entanto, não esteve lá todo esse tempo para colher os frutos do plano que criou. Em 1922, nasceu oficialmente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, uma reunião de diversos países europeus e asiáticos sob um governo centralizado, com a Rússia liderando. Nesse mesmo ano, Stalin assumiu o cargo de secretário-geral do Partido Comunista. Após a morte de Lenin, em 1924, começou uma disputa pelo controle do país, e 2 nomes se destacaram, Joseph Stalin e Leon Trotsky. Trotsky tinha comandado o Exército Vermelho durante a Guerra Civil. Ele defendia que a revolução deveria ser permanente, nada de restringir apenas a Rússia. A revolução deveria ir para o mundo. Isso evitaria o isolamento soviético. Stalin, por sua vez, defendia o socialismo de um só país. Ele acreditava que a revolução devia se fortalecer antes de qualquer pretensão expansionista. Lançando mão de algumas manobras políticas, Stalin derrotou seu rival, o expulsou da União Soviética e mais tarde, em 1940, mandou dar cabo de Trotsky no exílio dele lá no México. A Revolução Russa marcou o fim de uma monarquia que dominou aquele território durante muitos séculos. Foi um passo muito grande no sentido de um mundo multipolar. Trouxe um projeto de mundo distinto do liberalismo e do capitalismo. Lutou a Segunda Guerra Mundial e trouxe impactos que não ficaram somente nos tempos de Guerra Fria e seus ordenamentos geopolíticos. Isso tudo, no entanto, é papo para uma outra dose da história. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. A Dose da História é um projeto educacional feito com bastante cuidado. Considere se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse e já segue nas outras redes sociais, @Dose da História em tudo. Até mais.